Olá, eu sou o Felipe e foi o escritor Gustave Flaubert que disse: não existe verdade, existe apenas a percepção. E esse ainda é um debate tanto na filosofia quanto nas ciências exatas. A verdade é um conceito escorregadio demais para se segurar nas mãos. Mas nem tudo é questão de opinião. Você pode acreditar que a verdade não existe? Mas você está errado. É virtude dos sábios mudar de opinião. Até porque perceber que você está errado é o primeiro passo necessário para começar a estar certo. Entretanto, não deixe ninguém te forçar a aceitar a verdade. É um direito que te compete permanecer ignorante. A verdade não vai se moldar ao seu gosto, é claro, mas você pode continuar fingindo que ela não existe. Por exemplo, você pode acreditar que micro-ondas causam câncer, mas você está errado. Vamos começar do começo. Se você acredita que micro-ondas causam câncer, é um sinal de que você acredita que algum tipo de emissão de onda pode causar danos às suas células, e por isso o aparelho de micro-ondas não é seguro. Isso tá errado, mas já é um bom começo. As micro-ondas que dão nome ao aparelho são apenas radiação eletromagnética de frequência curta. E talvez esse seja o momento em que você diz: minha nossa, radiação. Acontece que radiação é só uma palavra que significa transmissão de energia através do espaço. Só isso. Uma lâmpada ilumina porque está emitindo radiação. Essa radiação se chama luz. O mesmo vale para minha voz agora saindo no seu alto-falante ou fone. É uma radiação sonora. Só que a gente está mais acostumado a ouvir a palavra radiação para se referir a acidentes nucleares, como o de Chernobyl, por exemplo. E esse tipo de radiação realmente é extremamente perigosa para a gente. Porque diferente de todas as outras que eu citei, essa radiação que você encontra nas usinas nucleares é uma radiação ionizante. É aqui que surge a parte importante para entender onde mora o perigo. A radiação ionizante basicamente é toda transferência de energia que consegue arrancar elétrons de um átomo. Entrar em contato com essa radiação pode quebrar o seu DNA e te fazer derreter por dentro. A questão é que o micro-ondas, ou melhor, as tais micro-ondas, esquentam a sua comida através de uma radiação não ionizante. O aparelho é tão perigoso quanto essa tela na sua cara que você está assistindo esse vídeo. Dentro do aparelho existe uma válvula chamada magnetron, que converte a energia elétrica vinda da tomada em ondas de rádio. Sim, rádio como AM e FM, só que numa frequência maior. Quando essa onda de rádio é emitida dentro do aparelho, ela fica rebatendo por todas as paredes e atravessando a comida constantemente. As moléculas mais afetadas por essa interação são as de água. Então, a água do alimento vai começar a vibrar com esses esbarrões do rádio, e quanto mais agitada é uma molécula, mais quente ela é. E como você sabe, essa agitação das moléculas se traduz como calor. Ou seja, essa radiação do micro-ondas, além de benigna, sequer é retida pela comida. A recomendação de colocar algo em cima da comida não é para protegê-la de algum mal terrível e invisível. É só para você conservar o aparelho limpo e não o estragar. E alguns desses pratos que vêm com o aparelho ajudam a concentrar a energia e fazer com que o alimento esquente mais rápido e uniforme. Mas e se eu ficar próximo do micro-ondas, Felipe? Ainda é perigoso? Então, se você verificar o seu micro-ondas, você vai ver que o vidro não é totalmente transparente. Ele é meio escurinho. Isso porque o vidro é coberto por uma camada de metal com furinhos para causar esse efeito de transparência na parte de dentro e na parte de fora, que impede que essa radiação escape e chegue em você. Os buraquinhos são menores do que as ondas e todo o aparelho é feito para evitar que haja fuga dessa radiação. É o mesmo princípio da gaiola de Faraday. Você já deve ter visto isso. E essa proteção, mais uma vez, não é porque ia te causar câncer, mas porque ia basicamente ferver a água do seu corpo e te fritar vivo. Se você receber essa radiação diretamente, não vai ser confortável, mas não tão perigoso. Porque o perigo seria um lugar fechado que refletisse essa radiação para que ela entrasse e saísse do seu corpo inúmeras vezes por um período longo de tempo, como é dentro do micro-ondas. Então, contanto que seu micro-ondas não esteja quebrado, tá tudo bem. E tem um jeito muito fácil de você testar isso. Você só precisa de um celular, porque o seu celular também emite radiação. Então, tudo que você tem que fazer é colocar ele dentro do micro-ondas, mas sem ligar o micro-ondas, pelo amor de Deus. Coloca ele lá dentro e liga para ele. Se chamar, ele está recebendo e emitindo sinais de rádio, o que não é um bom sinal.
Não é o fim do mundo, mas é importante você saber, principalmente porque o seu micro-ondas vai estar desperdiçando energia e esquentando a comida com menos eficácia. Se estiver tudo certo, o seu celular deverá perder todo o sinal. A ciência é incrível e te ajuda a entender o mundo e viver melhor com comida quentinha e rápido na sua mesa. É bom ter essas dúvidas para garantir que você não está em perigo e vai viver o bastante. Como, por exemplo, você pode acreditar que a areia movediça vai te engolir como nos filmes. Mas você está errado. Você já deve ter visto essa cena. O personagem está explorando a terrível natureza. De repente, ele percebe que tem algo estranho no chão. Ele tenta mexer o pé e nada. E quanto mais ele tenta se mexer para se salvar, mais ele afunda. As pernas, a cintura, o tronco e até a cabeça. Assim, o azarado morre engolido pela areia movediça. Só que a areia movediça não funciona bem assim. É perigosa? Sim, mas não pelo motivo que você deve imaginar. Para formar a areia movediça, você precisa de 2 ingredientes. Algum material granular, no nosso caso geralmente a areia, e claro, água. O mais comum é que a areia afunde e assente no fundo da água em questão. Mas às vezes, com o movimento da água, o líquido acaba empurrando a areia de volta para cima, e assim ela preenche os espaços vazios entre os grãos. O atrito entre os grãos de areia diminui e eles passam a se mover. Em uma primeira olhada, parece solo firme, um monte de areia ou terra junto, mas assim que você adiciona peso, o seu peso no caso, você quebra essa estabilidade e muda a viscosidade do material. Aquilo que aparentava ser sólido era, na verdade, um fluido não newtoniano, que carrega esse nome porque rompe a lei da viscosidade proposta por Isaac Newton, onde diz que tensão tangencial igual a viscosidade dinâmica vezes taxa de deformação constante. Uma fórmula que diz o quão grudento é um fluido, ou apenas a viscosidade. E sabendo que você precisa de materiais tão simples, você pode criar uma areia movediça aí na sua casa para testar. É um experimento bem legal de fazer. Você só vai precisar de amido de milho para imitar a areia, água e um pote grande. Você coloca 3 copos de amido de milho e 1 copo de água. Mistura bem com uma colher por uns 3 a 5 minutos e pronto. Você acabou de criar areia movediça. Coloca sua mão bem devagar e você vai perceber que ela afunda facilmente, como se você estivesse tocando um líquido. Mas se você der um soco, ela vai se comportar como um sólido. É por isso que quando você se debate na areia movediça, você fica mais preso. A pressão faz o fluido romper a lei da viscosidade. A questão é que você raramente vai encontrar um local de areia movediça grande o suficiente para conseguir engolir um adulto. Se o lugar for muito grande, você tem espaço suficiente para a água escapar e o material granular descer, e assim não forma areia movediça. É por isso que os poços de areia movediça costumam ter 1 metro de profundidade. Acontece que o corpo humano é muito menos denso do que a areia movediça, então é praticamente impossível afundar até o fim. A sua caixa torácica não deixa. Tudo o que você precisa fazer é ficar parado, que você vai boiar. Depois é só se mexer para abrir espaço entre os grãos e então se deitar. Assim, você distribui seu peso e não coloca toda aquela pressão que muda a viscosidade do poço. Ah, então quer dizer que não existe perigo nenhum na areia movediça, Felipe? Então, na verdade, existe sim, e eu te explico. Se você não sabe como um poço de areia movediça funciona, a primeira coisa que você vai fazer é entrar em desespero e começar a se debater. E por mais que você não afunde até a cabeça, 2 coisas vão acontecer. Você vai gastar toda a sua força e ficar incapacitado de sair no final das contas. E pior, poços de areia movediça não ficam em locais urbanos. Você provavelmente vai ficar preso e exposto a predadores. E ainda tem um destino pior. Se tem água para formar areia movediça, é porque ela veio de algum lugar próximo, né? Se você estiver em uma zona costeira, pode vir uma onda e simplesmente te cobrir e te afogar, mesmo que no raso. Então, resumindo, a areia movediça não é o que você deve ter medo, mas sim todos os outros perigos que ela te expõe. Pois é, a areia movediça é assim, fácil de entrar, difícil de sair. Como as drogas. A propósito, você pode acreditar que na Holanda todas as drogas são legalizadas? Mas você tá errado. Pera aí, Felipe, agora você foi longe demais. Eu já fui na Holanda, eu tenho amigos que já foram lá e eles simplesmente passam num coffee shop, acendem um baseado e tá tudo certo. Se brincar até o PM de lá dar um tapinha com você em vez de dar um tapão como se fosse seu pai. Então, é aqui que vem a pegadinha legal.
porque todas as drogas são proibidas na Holanda, segundo o Código Penal. Mas ninguém liga. Eu sei que é confuso, mas eu vou me esforçar para que você consiga entender. A não ser que você tenha fumado maconha, porque aí ficar explicando coisa pra maconheiro é complicado, né? Ó, o truque funciona assim. Segundo o próprio site do governo federal dos Países Baixos, aliás, só deixando um registro aqui que o governo da Holanda odeia que chame a Holanda de Holanda, porque Holanda é só o nome de 2 províncias que controlaram a região por muito tempo. Aí, holandês é quem nasceu em uma dessas Holandas e tal. Já as 12 províncias que compõem o país são os Países Baixos. Mas onde é que eu tava mesmo? Ah, sim, a política de drogas da Holanda começa em 1912 com a Opiumwet, ou a Lei do Ópio, que falava sobre a legalidade ou ilegalidade do consumo de drogas psicotrópicas, e ela não foi revogada até hoje, mantendo maconha, cocaína, heroína, etc e etc proibidas. Acontece que os holandeses, ou países baixenses, sei lá, perceberam que na guerra contra as drogas sempre vencem. Era dispor dinheiro e tempo sem nunca alcançar algum resultado. Foi assim que eles optaram pelo Redoorbeleid, que se você não é um culto como eu que fala perfeitamente o holandês, significa política de tolerância. As drogas são divididas entre drogas pesadas e leves. O critério é o quanto vicia e o quanto faz mal para a saúde. Drogas pesadas são êxtase, heroína, cocaína, anfetaminas, e as drogas leves são pílulas para insônia, maconha, haxixe, etc. A estratégia é colocar política pública para reprimir a produção das drogas pesadas e manter a venda e o consumo das drogas leves em lugares controlados, como os coffee shops, por exemplo. A política de tolerância é isso. A venda de maconha nos coffee shops é ilegal, mas ninguém pode punir. Eu sei que é esquisito, mas você já vai entender. Pera aí. Vamos continuar na maconha como exemplo. Essa é a diferença entre descriminalização, que é o caso da Holanda, e a legalização. Lá, as drogas não são legais, mas também não são crime. Ninguém pode ter mais que 5 gramas de maconha ou 5 plantas. E eu sei que você está perguntando, e de onde os coffee shops da Holanda tiram tanta maconha para vender? Geralmente de plantações comuns no interior. Existem coffee shops por lá que vendem 10 quilos de maconha todo dia, um pouco mais do que as 5 plantinhas permitidas. Na prática, as medidas ajudaram a não tratar o consumidor de cannabis como o Lúcifer em pessoa, mas não resolveu muito a questão do tráfico. Pelos fundos, os empresários precisam dar um jeito de fazer chegar o produto para os turistas, já que raramente você vai encontrar um holandês frequentando esses coffee shops. Apesar de em 2013 ter sido aprovada uma lei que permitia a venda de drogas leves somente para residentes no país. E pela frente, segundo a política de tolerância, o coffee shop vai ter que seguir algumas regras de funcionamento. Não pode causar transtorno nas redondezas, vender drogas pesadas, permitir a entrada de menores de idade, fazer propaganda ou apologia a qualquer droga, etc, etc. Se você for dono de um coffee shop e descumprir essas regras, aí a lei passa a valer e a tolerância com você acaba. E o mesmo vale para consumo pessoal. Se você tiver 5 plantinhas em casa, de boa, a polícia prende e segue a vida normalmente. Ou só não faz nada porque, como você deve ter percebido, é meio inútil. Se você tiver 6 ou mais, aí a polícia apreende e você é processado, paga uma multa e segue o baile. Só que o órgão responsável por processar tem o costume de não processar, uma vez que você já não responde criminalmente pelo porte e consumo de drogas leves. Por exemplo, é claro que um ladrão precisa ser imediatamente encarcerado e que fique lá por um bom tempo. Mas se o ladrão em questão for uma mãe que furtou uma coquinha 600, 2 miojos e um suco Tang totalizando R$ 21,69, e que essas mercadorias foram recuperadas, será que não valeria a pena uma política de tolerância e não tratá-la com o mesmo rigor que um bandido de verdade? Um holandês fumando um baseado depois do trabalho e um traficante não são a mesma coisa, e não devem ser tratados como a mesma pessoa. Não é a medida perfeita, mas eu acho que já resolve alguma coisa. Você pode ser preso se estiver fumando maconha na rua, por exemplo? Então, pode. Você vai ser preso? Provavelmente não. Os coffee shops também não podem ficar a menos de 200 metros de escolas, e existem várias restrições para que quem quiser usar suas paradinhas use, mas sem o negócio sair de controle. Se isso funciona ou não, é assunto para um vídeo bem mais longo. Mas por hora, eu espero que tenha entendido como funciona a política de drogas na Holanda, nos Países Baixos. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve aí e deixa nos comentários que mais equívocos as pessoas têm sobre as coisas. Quem sabe não aparece no próximo vídeo. Aliás, você pode não deixar o seu like nesse vídeo.
mas você tá errado. Fui.